Olá, pessoal! Vamos falar sobre linguagens de programação. Quais as 5 melhores linguagens para você iniciar estudando programação de computadores? Eu vou montar a minha lista de top 5 com as 5 minhas que eu aconselho você iniciar. E vamos falar um pouquinho também sobre IDEs, vamos falar sobre alguns conceitos de programação fundamentais para que você consiga entender e consiga fazer a sua escolha. E vamos falar também quais são as linguagens que estão mais sendo utilizadas hoje em dia dentro das grandes empresas. Eu espero que isso ajude você a fazer a sua escolha na sua jornada em direção à carreira de programação. Vamos lá? Muito bem, eu gostaria de iniciar explicando como eu fiz a minha escolha do meu top 5. Bom, eu considerei IDE, a IDE mais fácil de utilizar, que ajuda mais quem está iniciando, né? Eu levei em consideração também o que você vai utilizar, ou seja, aonde você vai atuar. Nós vamos falar um pouco sobre isso também. Você vai atuar no front-end ou você vai atuar num back-end ou você quer abranger tudo, e isso eu acho que pode ajudar você justamente na sua decisão. Vamos falar quais são as linguagens que existem e eu vou falar também com vocês um pouquinho sobre alguns conceitos. Conhecer uma linguagem de programação é entender a sua estrutura, as suas palavras, a forma de você estruturar todo o código, como ela funciona, quais são as suas principais bibliotecas e, principalmente, o que você consegue fazer com ela, até onde ela vai. Algumas linguagens são bem completas, abrangem praticamente tudo relacionado à programação de computadores. Mas outras não, outras são focadas num determinado tipo de programação de computadores. Ok, a minha escolha, então, foi retirando as linguagens didáticas e focando no que você vai precisar na prática para iniciar numa grande empresa. Eu estou considerando que você quer escolher um curso para fazer, e um curso online pode ser também. E esse curso online você vai encontrar e rapidamente vai conseguir se colocar no mercado, porque a linguagem que eu montei, as linguagens que eu montei estão baseadas nisso também. Então eu procurei focar nas linguagens mais utilizadas hoje em dia pelas grandes empresas, vou falar um pouco sobre isso, sobre a área que você quer atuar, se você vai atuar no front-end, no back-end, vamos falar um pouquinho sobre isso também, e sobre as linguagens, então, que atuam em cada uma dessas áreas. E aí, em cima disso, eu fiz a minha escolha de top 5. E vamos ver isso a partir de agora. Só que eu vou iniciar por um conceito explicando para vocês antes o que é uma IDE de computador. Por quê? Porque tem muita gente que se confunde IDE com linguagem de programação. Pessoal que está começando naturalmente. É muito comum você ouvir a pessoa falando, estou estudando Visual Studio, né? Na verdade, Visual Studio não é uma linguagem de programação, é uma IDE. O que é IDE? Vamos ver agora. Bom, IDE vem de Integrated Development Environment, ou seja, ambiente de desenvolvimento integrado. É um ambiente onde você vai escrever o teu código e montar toda a estrutura de teu sistema que você estiver desenvolvendo. Tá? Normalmente, quando a gente fala escrever um sistema, não significa escrever uma página de código, significa escrever várias páginas de código diferentes, vários arquivos de código diferentes, estruturados dentro de uma
estrutura da linguagem, oferecida normalmente pela linguagem, com as regras da linguagem, com arquivos de configuração embutidos ali no meio também. E isso tudo é organizado e estruturado pela IDE. A IDE te entrega isso pronto, além de entregar naturalmente um ambiente para você escrever, como se fosse um editor, né? Para você editar o teu código, e aí ela sugere correções, ela aponta falhas e erros até antes de você compilar. Então isso tudo a IDE é quem faz. Bom, as IDEs mais usadas hoje são Visual Studio, .NET, para você normalmente trabalhar com as linguagens C#, as linguagens do Visual Studio, C#, Visual Basic, né? C++, mas o Visual Studio ele é bem completo, ele aceita diversas outras linguagens ali dentro. Inclusive você pode trabalhar, por exemplo, até com Java e outras linguagens. Não é muito comum, o pessoal de Java prefere trabalhar com as IDEs de Java. Tá? No caso do Visual Studio .NET ali, você vai trabalhar mais quando você for trabalhar com C# e Visual Basic, principalmente o C#, né? Mas ASP.NET e .NET Core de uma maneira geral, ok? Bom, eu considero o Visual Studio .NET como sendo a IDE mais completa que se fez até hoje. É muito perfeita, ela tem praticamente tudo que você precisa para desenvolver um sistema de grande proporção, de grandes volumes. Não é à toa que as grandes empresas trabalham muito com esse ambiente aí. Tá? Bom, nós temos o Visual Studio Code, que é algo menor um pouco, também desenvolvido pela Microsoft, mas que teve uma aceitação imensa pela comunidade de desenvolvedores por ser open source, ou seja, o código aberto, e ela aceita diversas extensões, além de ser muito amigável, muito completa. A Microsoft faz muito bem as suas ideias, e essa daí não ficou atrás. Então, ela é utilizada para Python, por exemplo. Você pode escrever teus códigos de Python, o C# também você pode utilizar o Visual Studio Code, qualquer tipo de programação você vai encontrar dentro do Visual Studio Code. Para qualquer linguagem você vai encontrar uma extensãozinha para você instalar e utilizar. Então recomendo muito também, é uma IDE muito bacana, muito completa também, Visual Studio Code. Eclipse. A Eclipse ela é a IDE do Java, talvez mais conhecida, né? E é mais para o pessoal focado para Java. Se você for ler o manual dela, vai lá, tá orientando justamente, dizendo que ela também atende outras linguagens. Mas, na prática, o pessoal de Java é quem procura utilizar o Eclipse. IntelliJ. Diversas linguagens, mas principalmente Java. É uma outra IDE também que o pessoal de Java gosta muito, é essa daí. Android Studio é uma outra IDE para desenvolvimento da linguagem Android, tá? E aí você tem várias outras, NetBeans, Xcode para Objective-C e Swift e diversas outras IDEs. Eu dei só uns exemplos aqui. E em cima disso aqui, o que eu queria separar é para vocês separarem bem o que é IDE e o que é linguagem de programação. Outra coisa também que temos que separar também é framework, porque muita gente também fala, olha, estou estudando a linguagem Angular, né? Na verdade, Angular não é a linguagem é JavaScript. E o Angular é um framework, então é errado falar estou estudando a linguagem Angular, né? Ou estou estudando a linguagem Vue, por exemplo. Bom, ok, essa é a especificação mais comum que a gente encontra aí pela web, mas em resumo,
é um conjunto de código aonde em cima dele você vai poder desenvolver o teu código utilizando aquelas bibliotecas que estão ali dentro do teu código, tá? Por exemplo, um código .NET, se você precisar acessar um arquivo em disco, você provavelmente vai usar uma chamada que já tem pronta dentro do framework .NET. Então você não vai ter muito trabalho porque já está pronto. Eu preciso acessar um arquivo, já tem um código já pronto ali dentro dessa biblioteca para você utilizar, tá? Então existem frameworks em quase todas as linguagens, cada linguagem trabalha com um framework diferente. Eu estou mostrando isso por quê? Porque eu vejo muita gente comentar assim, estou estudando agora Angular, linguagem Angular, estou estudando linguagem .NET Core, né? E tá errado, né? A linguagem, na verdade, são aquelas que estão ali do lado. Então você tem Angular, linguagem JavaScript, né? Na verdade, Angular é o framework. E você tem Vue, onde a linguagem que você vai ter que aprender para trabalhar com Vue é o JavaScript. Você tem ASP.NET, a linguagem C# é a que você vai estar utilizando e é a que você precisa conhecer, né? Você tem o .NET Core, e Spring Boot, por exemplo, seria um para trabalhar com Java, tá bom? Então é isso. Muito bem, vamos falar de linguagem de programação. O que é linguagem de programação? Um conjunto de chaves, de palavras-chave, conjunto de regras, né? Contém algumas regras também, e contém regras de semântica e regras de sintaxe que você tem que respeitar. Como se fosse uma linguagem, como se fosse português, por exemplo, né? A utilização de vírgula, utilização de ponto no final das frases, né? Ou seja, tem algumas regrinhas para serem respeitadas, e é isso que você estuda quando você diz que está estudando uma determinada linguagem, você está estudando isso. São as palavras, a sintaxe e a semântica daquela determinada linguagem, ok? Muito bem, e eu listei aqui algumas das linguagens mais utilizadas hoje em dia, né? E a gente tem a linguagem C, que é uma linguagem muito rápida, muito veloz, antiga, mas ainda muito usada, tá? E usada principalmente em IoT, e sempre que se precisa uma linguagem rápida, veloz, essa daí eu diria que está lá na frente, né? É ela junto com C++. C++ é uma derivada dela, que veio dela, que inclui tudo que a C tem, é muito rápido, muito veloz, e é do conjunto .NET da Microsoft. C++, e que vale muito a pena também. Java. Java é uma linguagem, já tem algum tempinho, uma linguagem antiga, mas uma linguagem muito poderosa que você faz qualquer coisa com Java, desde programação web até programas para rodar localmente, e ela tem uma aceitação e uma leva de aceitação muito grande nas empresas, então tem grandes empresas que são focadas em Java, a maioria dos sistemas das empresas são em Java. Então Java ela é muito poderosa para você que quer aprender. Eu vou montar o meu top 5, daqui a pouquinho eu vou apresentar para vocês o meu top 5 com a minha opção para você, as minhas dicas com a minha escolha, o que eu estudaria se eu quisesse aprender programação agora, né? Naturalmente, eu já sou programador há muitos anos, já desenvolvo há muitos anos que eu desenvolvo, mas se eu fosse você que está começando agora, que eu fosse aprender, eu seguiria esse top 5 que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, tá? Aqui são algumas linguagens que eu listei, são mais de 400 linguagens, naturalmente eu selecionei aqui algumas só para a gente falar, tá? Bom, a gente tem ali número 3, Python. Python é uma linguagem que surgiu razoavelmente pouco tempo, tá, comparada com as outras que eu falei agora, mas é uma linguagem que vem tomando um potencial do mercado muito grande, vem mostrando o seu potencial e está cada vez mais com adeptos aí utilizando Python, construindo sistemas, e também você faz tudo com Python, desde de programação para web até IoT, né, Internet das Coisas. Então vale muito a pena Python também. C++, derivada de C, ou seja, ela tem tudo que o C tem e mais alguma coisa, uma linguagem super veloz, se você quer uma linguagem com muita velocidade, né? Só que ela é mais difícil um pouquinho de programar, tá? Então, provavelmente ela não vai estar no meu top lá em cima por causa disso. C#. C# é carro-chefe da Microsoft, é a principal linguagem hoje da Microsoft, é o C#, né?
Então ela é muito bacana, completa também, porque ela tem todo o .NET Framework atrás dela, e ela não roda só em máquina Windows. Hoje em dia o .NET está capaz de rodar em máquina Linux, ou seja, você vai fazer um sistema, vai fazer uma aplicação, a pessoa pode rodar em Linux também, pode rodar no Windows e também pode rodar no Mac, se a pessoa tiver um Mac. Tá? Então hoje em dia está muito completo isso aí do lado da Microsoft também. Visual Basic seria aí uma segunda linguagem do conjunto de linguagens da Microsoft. Né? Microsoft trata com muito carinho o Visual Basic, ainda tem uma grande quantidade de empresas que ainda utilizam, mas não é a maioria. Tá? A maioria das empresas hoje, elas vão em duas frentes. Ou ela utiliza o Java ou ela vai no conjunto da Microsoft com o C#. Tá? Então as grandes frentes das empresas hoje utilizam essas duas. Né? E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho. Não vou aprofundar agora. JavaScript, por exemplo. JavaScript é fundamental qualquer desenvolvedor conhecer, porque programação web requer o JavaScript lá na frente. Ah, mas tem exceções? Tem exceções que você pode evitar o JavaScript, mas a grande maioria, 95% do mercado hoje, vai fazer programação web, vai utilizar o JavaScript no front-end. Tá? Também vou aprofundar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho. PHP é uma linguagem mais antiga um pouquinho, para programação web. Né? R é uma linguagem razoavelmente nova, é uma linguagem para data science e tal, é uma linguagem que está também assumindo aí uma posição boa. SQL é fundamental para qualquer desenvolvedor conhecer. Ah, mas por quê? Porque se você for acessar banco de dados relacional, o que é banco de dados relacional? Nós temos um vídeo sobre banco de dados e explico o que é banco de dados relacional, o que é banco de dados NoSQL. Então procure nesse canal, se inscreva, aproveite e se inscreva nesse canal, dê o seu like, né? Que aí cada vídeo novo você recebe um comunicado. E justamente, banco de dados relacional, SQL Server, Oracle, né? Você, para acessar o conteúdo, trazer as informações de volta, você vai precisar conhecer bem linguagem SQL. Então eu diria que qualquer desenvolvedor é importante conhecer linguagem SQL. São poucos comandos, é bem simples, rápido. Faça um curso, faça um cursinho, tem cursinhos até gratuitos, né? Ok, e Swift, Go é uma linguagem do Google recente. Ruby também é uma linguagem que também surgiu há pouco tempo e ela está mais ou menos no mesmo patamar ali do Python, ali de tomada de decisão de qual que eu uso, né? Mas o Ruby também tem uma leva de adeptos aí grande. Assembly é uma das primeiras linguagens que surgiu, né? E Assembly o que é? Assembly é linguagem de máquina praticamente linguagem de máquina. Não é linguagem de máquina, tá? Mas é um baixo nível bem próximo da linguagem de máquina. Então você programa mexendo nos registradores e tal. Só vai trabalhar com Assembly quem for trabalhar de repente com IoT, mas mesmo assim num nível bem de máquina mesmo, sabe? Programando, ou seja, o mercado de trabalho para Assembly é pouco, é reduzido, mas tem e paga bem, ok? Aí tem MATLAB, Perl, PL/SQL, que é a linguagem de programação do Oracle, do banco de dados Oracle. Mas ele não usa SQL? Sim, ele usa SQL também, tá? Mas PL/SQL é uma derivação do SQL ANSI, né? Com mais alguns recursos para que ele possa fazer scripts completos e até programas de execução completos. Falamos mais sobre isso lá no vídeo de banco de dados. Aí tem Scratch, Visual Basic, né? O Visual Basic puro, que não é o Visual Basic .NET, é o Visual Basic antigo mesmo, né? Rust, e é isso. Então, de linguagem de programação, essas aqui seriam as principais que estão em uso hoje em dia. Bom, vamos falar agora, vamos dar uma visão geral aqui sobre as linguagens em si. Muito bem, então eu botei aqui alguns logos de algumas linguagens, né? Vamos dar uma olhada geral nelas aqui, só para vocês reconhecerem. Essa daqui seria o JavaScript, né? Esse daqui seria Angular, React, Vue, V-U-E, tá bom? Ok, JavaScript é a linguagem, né? Como a gente já falou. E o Angular, o React e o Vue são os frameworks.
desta linguagem JavaScript. A gente tem o Node também, né? E o Node é também, um framework com uma tremenda biblioteca ali do JavaScript que permite o JavaScript compilar e rodar do lado do server. Antigamente o JavaScript só rodava no lado do browser, né? Atualmente o JavaScript roda tanto do lado do browser, no cliente final, quanto roda também no servidor. E eu coloquei aqui também, olha, o HTML e o CSS, que é esse aqui, o último aqui, né? Esse conjuntinho aqui no meio é o JavaScript. Mas falando aqui do HTML e do CSS, esqueçam isso aqui, isso não é linguagem de programação, tá? O HTML e o CSS são considerados linguagens de marcação e de formatação. Ou seja, vou fazer uma página web, eu vou utilizar HTML e CSS para deixar ela bonitinha, para formatar ela, deixar ela bonitinha. Muito bem, aí eu tenho aqui o C#, eu tenho o C++ e o C, que nós falamos agora há pouco. Tenho o VBNet, né? E tenho o nosso SQL aqui, essencial. Esse aqui, não percam ele do radar, tá bom? Aí tem o PHP aqui, o Ruby, o Java com seu símbolo do cafezinho famoso, né? E o Python está aqui. Então essas são as linguagens que nós falamos agora há pouco, pelo menos as principais delas, e os seus logos aí. Por que eu estou mostrando? Muito bem, agora vamos falar sobre as possibilidades de desenvolvimento. Algumas empresas ainda atuam com desenvolvedor de front-end, ou seja, é aquele desenvolvedor que vai atuar nesta camada aqui, ó, no front. O que faz esse desenvolvedor? Esse desenvolvedor, ele desenvolve as páginas, toda parte da camada view que o usuário vai visualizar. Então, normalmente, quando você está desenvolvendo um sistema web, né, esse cara que vai atuar no front, ele vai ser o responsável por colocar o HTML, por colocar toda a parte da carinha de visualização que o cliente vê. E esse cara é fundamental saber o JavaScript, né? Como eu já falei, o JavaScript é o cara que roda lá no browser, que roda lá nas telas que ficam para o usuário visualizar. Por isso que a gente fala camada view, né? Muito bem, eu tenho uma parte aqui de back-end, que é justamente o que fica lá nos servidores da empresa, respondendo às chamadas do front-end que está rodando no browser do cliente. Legal, e quais são as principais linguagens do back-end aqui que eu relacionei aqui? C#, C++, Java, Node, que roda lá no back, e você tem também um banco de dados. Tem linguagem no banco de dados? Tem, nós já falamos, é a linguagem SQL, tá? Então tenho aqui o banco de dados com a sua linguagem SQL. Mas o que significa isso, essa linguagem? Quando é que eu vou utilizar essa linguagem? Você vai utilizar o seguinte, quando você fizer esse seu código aqui, que vai lá buscar alguma coisa no banco de dados, você vai mandar buscar com a linguagem SQL. Então você vai colocar um comando SQL e disparar isso para o banco de dados. Então é muito importante que esse cara do back aqui conheça também o SQL. O do front nem é tão necessário. É bom todos conhecerem, mas nem é tão necessário. Bom, agora um alerta para você. Existem algumas empresas que não atuam com apenas com essa diferenciação de front-end e back-end. Existem algumas empresas que querem um profissional completo, que ele conheça tanto front quanto back também. Então, a minha orientação para vocês é estudem geral aqui, se puderem até aprendam todas essas linguagens, né? Mas eu vou falar agora para vocês, então, do Top 5. Muito bem, chegou a hora então do meu Top 5, hein? A minha dica para vocês aí de quais linguagens você deve estudar se você está iniciando agora. Bom, como eu falei para vocês, eu tirei aquelas linguagens que as empresas não estão usando. Mas elas são mais didáticas. Não, tirei fora para você não perder tempo, para você focar em uma linguagem que você vai conseguir emprego, que você vai conseguir rapidamente se colocar no mercado. Bom, considerando isso, eu também escolhi as linguagens mais utilizadas. Então eu tirei aquelas linguagens que, apesar de ser completas e tal, mas que não tem muita empresa utilizando. Tirei elas fora. Então vamos ver como é que ficou o meu top 5.
Muito bem, começando da quinta. Em quinto lugar no meu top 5, C++. Aprendendo C++, você vai aprender C também, e isso é muito bom. E essa é uma linguagem completa e que muitas empresas estão utilizando ainda hoje, tá? Então essa é a minha quinta opção para você. Em quarto lugar, Python. Python é uma linguagem muito completa também, tá? Muitas empresas utilizam e o programador Python é muito valorizado hoje. Então vale a pena procurar também um cursinho de Python, fazer o cursinho de Python, estudar, seguir sequência então com essa linguagem, ok? Muito bem, terceiro lugar, Java. Java é uma linguagem muito poderosa, muito completa, ela tem uma boa IDE, que eu considerei isso também, e por isso eu coloco ela aí na terceira posição. E com Java você faz diversos tipos de sistema e principalmente ela é muito procurada por grandes empresas. Então o profissional de Java ele é valorizado e tem muito mercado de trabalho, tá? Em segundo lugar, C#, .NET Core, ou seja, C# trabalhando com o framework .NET Core, tá bom? E então, em primeiro lugar, vamos ver quem ficou em primeiro lugar? JavaScript. Por que JavaScript está em primeiro lugar? Porque JavaScript você vai precisar, se você for trabalhar com C#, se você for trabalhar com Java, você vai precisar de JavaScript, e provavelmente se for trabalhar com Python também. Então é uma linguagem que para você criar as páginas web, o que vai estar rodando lá na frente, e hoje em dia 90% das aplicações que são construídas para web, para serem utilizadas através da web. E JavaScript, então, ela é fundamental. Sem falar que, para trabalhar com JavaScript, você vai estudar também Angular, né? E aí você escolhe um daqueles 3 carinhas que eu mostrei agora há pouco. Angular, normalmente se escolhe um. Vale a pena, quanto mais você estudar, mais você conhecer, melhor, tá? Mas o Angular é o framework mais utilizado aí do JavaScript, né? Mas você tem também lá o React, que também é muito bom, e você tem também o Vue. Sem falar que o JavaScript, você pode trabalhar com aplicações só JavaScript, sem depender de C#, sem depender de Java. Basta que você utilize o Node. E aí você vai estudar também o Node, ou como se chama também, Node.js. E aí você, com JavaScript, passa a fazer tudo também, desde a parte do front-end, como a parte também do back-end, com acesso a banco de dados e tudo. Tá bom? Por isso é que JavaScript, para mim, para você aprender, está na primeira colocação. C# está na segunda. Por quê? Porque muitas empresas grandes utilizam, você vai ter um mercado aí grande para se colocar. Da mesma forma que Java também são as duas aí principais aí do mercado, né? E o C# tem uma vantagem, que ela tem uma IDE maravilhosa, que é o Visual Studio, que é uma IDE gratuita também, que você vai poder baixar e vai poder trabalhar com o Visual Studio no módulo Community, que é um módulo dele gratuito que a Microsoft disponibiliza, e ele é completo, você faz qualquer coisa, gera compilação, coloca para produção completo, tá? Para um desenvolvedor é gratuito, eu acho que até 5 desenvolvedores a Microsoft faz gratuito, em grupo, né? Legal, Java, Python e C++. Para mim, esse é o meu top 5, essa é a minha recomendação para você que está começando agora, como linguagens para você iniciar estudando. Não se esqueça de procurar um curso que seja iniciante. Naturalmente, se você pegar um C# avançado, você não vai conseguir acompanhar. Então tem que pegar um curso que tenha também um pouquinho, que ensine lógica de programação. Tá? Eu vou ver se nos comentários abaixo eu coloco alguns links para vocês, dando dica de quais cursos vocês podem fazer. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, se inscrevam e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!